histórico de Josué, capítulo 1, versículo 8, está registrado uma das orientações divinas mais poderosas na história de Israel, onde lemos: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este versículo é a tônica para entender a liderança de Josué e o papel da lei de Deus na vida do povo de Israel. Para uma análise teológica profunda, é essencial examinar o contexto histórico deste versículo, bem como suas nuances para a liderança e a vida espiritual. Josué era o sucessor de Moisés, um dos maiores líderes de Israel. Moisés havia guiado o povo na saída do Egito e durante a travessia do deserto. Com a morte de Moisés, a responsabilidade de conduzir os israelitas à terra prometida recaiu sobre Josué. Este período foi um dos mais críticos na história de Israel, pois envolvia a conquista e a ocupação de Canaã, um território habitado por diversas nações pagãs. A liderança de Josué seria testada tanto em batalhas militares quanto na manutenção da fidelidade espiritual do povo. O livro da lei, referido em Josué, capítulo 1, verso 8, é a Torá, particularmente os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esse corpo da Escritura não era apenas um conjunto de leis e mandamentos, mas também uma manifestação da identidade de Israel com o povo escolhido de Deus. A Torá continha instruções sobre como viver em comunidade, como adorar a Deus e como manter-se separado das práticas idólatras das nações vizinhas. A instrução para que Josué meditasse na lei dia e noite demonstra um compromisso contínuo e profundo com os ensinamentos divinos. A palavra hebraica usada para meditar é agá. Implica um refletir profundo que vai além de uma leitura superficial. Este tipo de meditação provoca uma internalização da palavra de Deus, de modo que ela influencie cada aspecto da vida e das decisões de Josué. A promessa de prosperidade e sucesso está condicionada à obediência da lei. Aqui, prosperidade e sucesso não são entendidos meramente em termos materiais, mas principalmente como a realização do propósito de Deus. Para Josué, isso significa conduzir Israel à conquista da terra prometida e estabelecer uma sociedade que refletisse os princípios de justiça e santidade ordenados por Deus. Além da meditação e obediência à lei, a liderança de Josué é marcada pela promessa da presença constante de Deus. Em Josué, capítulo 1, verso 5, Deus assegura a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta garantia de presença divina é fundamental para a coragem e confiança de Josué. A liderança, portanto, não era baseada apenas na habilidade humana, mas na dependência de Deus e na fidelidade ao seu propósito. Teologicamente, Josué 1:8 enfatiza a centralidade da palavra de Deus na vida e na liderança do povo de Israel. A lei não era vista como um fardo, mas como um guia vital para viver em comunhão com Deus e uns com os outros. A meditação contínua na lei deixa evidente que a verdadeira sabedoria e direção vem de uma relação íntima e constante com os ensinamentos do Criador. A prosperidade e o sucesso prometidos não são automáticos. Eles requerem um compromisso ativo com a submissão e a justiça. Este princípio é reiterado em outras partes das Escrituras, onde a bênção de Deus está ligada à fidelidade e à sua palavra, como Salmo 1 e Deuteronômio capítulo 28. A liderança de Josué é um modelo de como os líderes devem depender de Deus. Ele não confiava apenas em suas habilidades, mas buscava continuamente a direção de Deus através da oração e meditação na palavra. Este modelo é relevante para líderes em todas as épocas, indicando que a verdadeira liderança espiritual requer uma profunda humildade e dependência de Deus. O texto bíblico em apreço
oferece uma rica visão da liderança de Josué e do papel central da palavra de Deus na vida do povo de Israel. A instrução para meditar continuamente na lei e obedecer aos seus mandamentos sublinha a importância da fidelidade e da santidade na busca do sucesso e da prosperidade. A liderança de Josué é um exemplo de como a dependência de Deus e a obediência à sua palavra são fundamentais para alcançar os propósitos divinos. Ao refletir sobre este versículo, somos lembrados de que a verdadeira liderança espiritual é marcada por um compromisso inabalável com a palavra de Deus e uma confiança plena na sua presença e direção. A mensagem desse texto é tão relevante hoje quanto era nos dias de Josué, inspirando líderes e seguidores a viverem de acordo com os princípios celestiais, buscando sempre a orientação e a bênção de Deus em todas as suas ações. É importante ressaltar que a frase "não cesse de falar" deste livro da lei indica uma comunicação constante e incansável da palavra de Deus. Isso não é apenas uma recomendação para a leitura pessoal, mas uma ordem para que Josué mantenha a lei sempre presente nas suas palavras e nas suas instruções ao povo. Para que a lei de Deus fosse compreendida e seguida pelo povo, era necessário que ela fosse ensinada constantemente. A repetição é uma ferramenta poderosa no ensino, assegurando que os princípios divinos sejam gravados na mente e no coração das pessoas. A persistência no ensino ajuda a solidificar o entendimento e aplicação prática dos mandamentos de Deus. Dentro da nossa realidade atual, é preciso fazer a mesma coisa. O pastor não tem que ficar inventando modismo ou espetáculo circense para preencher o tempo nos cultos. Basta que ele destaque sempre a necessidade do homem contemporâneo obedecer a Deus e a sua palavra. A comunicação contínua da lei também serve como orientação para a tomada de decisões diárias. Josué, como líder, precisava garantir que cada ação e decisão estivesse alinhada com a vontade de Deus. Ao manter a lei em constante discussão, ele proporcionava um referencial contínuo para o comportamento correto e justo. Josué 1:8 sublinha que uma liderança eficaz está intrinsecamente ligada à educação contínua dos liderados. O papel de Josué não era apenas militar ou administrativo, mas profundamente educativo e espiritual. Josué, ao falar continuamente da lei, servia como modelo para o povo. A liderança exemplar dele mostrava a importância da lei e incentivava outros a seguirem o mesmo padrão. O líder não apenas transmite conhecimento, mas também vive de acordo com aquilo que ensina, reforçando a mensagem por meio de suas ações. Trazendo para a nossa realidade atual, vejo que muitos pastores, dentro de suas atribuições, não conseguem sequer estar presentes de forma assídua na escola dominical, para não somente ouvir o ensino pelo professor, mas principalmente dar o exemplo de interesse e humildade como aprendiz. Tem pastores presidentes por aí que ficam igual um peão, rodando para lá e para cá, mas não dão exemplo para os fiéis. Não conseguem se assentar numa classe de alunos. Alguns chegam a dizer que estão resolvendo problemas, questões internas, e por isso tem esse tipo de comportamento. É bom lembrar que o pastor é assalariado pela igreja, e ele precisa dividir seu tempo e otimizar suas tarefas sem que haja prejuízo a um dos momentos mais nobres, que é o ensino diligente da palavra de Deus. Ao instigar o povo a falar continuamente da lei, Josué estava promovendo uma cultura comunitária centrada na palavra de Deus. Uma comunidade que constantemente discute e reflete sobre a lei desenvolve uma consciência coletiva alinhada com os princípios divinos, fortalecendo a unidade e a fidelidade a Deus. Teologicamente, a instrução para não cessar de falar a lei reflete a visão de que a palavra de Deus deve permear todos os aspectos da vida. A comunicação constante da lei serve como lembrete contínuo da aliança entre Deus e Israel, reforçando os deveres e as promessas associadas a essa relação. Falar continuamente da lei não é apenas uma questão de instrução verbal, mas também de interiorização. Ao verbalizar a lei regularmente, Josué e o povo estavam mais propensos a internalizá-la, tornando os princípios divinos uma parte intrínseca de seu pensamento e comportamento.
A insistência na comunicação da lei também sublinha a necessidade de disciplina espiritual. A vida espiritual de Josué e do povo exigia um compromisso contínuo com a palavra de Deus, através do estudo, meditação e prática. Essa disciplina era de suma relevância para manter a fidelidade e evitar a influência das práticas pagãs dos povos vizinhos. Josué 1:8, ao instruir a não cessar de falar da lei, sublinha uma determinação no ensino e na orientação que é essencial para a liderança eficaz e a vida espiritual robusta. A comunicação contínua da palavra de Deus garante que os ensinamentos divinos estejam sempre presentes na mente e no coração do povo, guiando suas atitudes e decisões. Para Josué, essa prática era fundamental não apenas para a conquista de Canaã, mas para a formação de uma sociedade justa e piedosa. Este princípio continua relevante hoje, mostrando que a liderança espiritual requer um compromisso constante com a comunicação e educação baseadas na palavra de Deus, assegurando que os princípios divinos sejam vividos e transmitidos de geração em geração. Meus amados irmãos e caros ouvintes, olhando mais adiante, o versículo 31 do capítulo 24 do livro de Josué diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor fizera a Israel. Este versículo evidencia a fidelidade do povo de Israel durante a vida de Josué e dos anciãos que o sucederam, indicando um período de dedicação e obediência a Deus. Ao relacionar isso com Josué, capítulo 1, verso 8, que instrui Josué a não cessar de falar da lei e a meditar nela continuamente, podemos afirmar que a constante comunicação e ensino da lei foram fatores determinantes para esse sucesso espiritual. A fidelidade de Israel ao Senhor durante a vida de Josué e dos anciãos pode ser diretamente relacionada ao cumprimento de Josué, capítulo 1, versículo 8. A instrução para falar continuamente da lei e meditar nela. A prática e o falar dela continuamente funcionou como uma salvaguarda contra a apostasia. A história de Israel está repleta de exemplos de desvio e retorno à idolatria quando se afastaram dos mandamentos de Deus. A liderança de Josué, porém, baseada na constante comunicação da lei, ajudou a manter o foco do povo na adoração e obediência ao Senhor. A fidelidade dos anciãos após a morte de Josué demonstra que a prática de falar e meditar na lei foi passada adiante. Josué não apenas liderou, mas também treinou outros líderes para continuar essa prática. Isso garantiu uma continuidade de obediência e fidelidade ao Senhor, mesmo após sua morte. É um exemplo, pois da mesma forma Moisés fez com Josué. Treinou um sucessor. Josué recebeu isso como instrução e assim o fez, repassando aos anciãos, preparando-os como seus sucessores. Muitos obreiros hoje têm medo de preparar um sucessor. Sabe por quê? São pessoas inseguras nas suas posições como presidente de igreja. Ao contrário, quando observam algum obreiro preparado, com chamada, vocacionado, colocam de lado ou até mesmo faz com que este se esfrie e saia da igreja. Essa ministração tem como objetivo destacar a importância do ensino contínuo e da liderança exemplar na manutenção da fidelidade espiritual de uma igreja. Entendemos que dificuldades que muitos crentes estão passando é justamente por falta de ensino sistemático da palavra de Deus. A grande parte das agremiações religiosas virou um oba-oba. Tem dança, discoteca gospel e até trenzinho. Uma bagunça onde as pessoas perderam o temor. E alguns nem nunca ouviram falar sobre o que é respeito e reverência diante de Deus. Josué 1:8 e Josué 24:31 juntos fornecem uma poderosa lição sobre o impacto duradouro de uma liderança comprometida com a palavra de Deus.
Entendam que não podemos brincar e nem perder tempo. Jesus está voltando e agora na condição de juiz. E todos, principalmente as lideranças vaidosas religiosas, terão que prestar contas de suas obras e omissões diante do Tribunal Celestial. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, louvo a Ti, meu Pai, por esta palavra, por um conteúdo tão especial. Vivemos agora um momento, Senhor Deus, através dessa ministração, onde Josué estava assumindo o comando do seu povo, o povo israelita, que estava adentrando para a conquista da terra prometida, a Canaã. Um momento esse muito difícil, Pai, pois Josué estava sucedendo nada mais, nada menos que o grande líder Moisés, uma referência. Contudo, o Senhor se apresenta para poder fortalecer Josué e de uma forma toda especial, mostrando para ele como seria, qual instrumento que ele utilizaria para poder ter sucesso na sua empreitada, como um líder vocacionado, preparado por Moisés e chamado por Deus. Bastava que ele guardasse a palavra, não se apartasse a palavra da sua boca, ou seja, que pregasse a lei do Senhor de forma contínua, dia e noite, lembrando ao povo do que o Senhor já havia feito, que estava fazendo e queria fazer, mostrando a realidade da sua chamada como povo de Deus, que deveriam ser diferentes e um farol para todas as nações que estavam lá fora. Deus bendito, essa palavra nos traz um peso de responsabilidade muito grande, principalmente aos pastores, pois temos o compromisso também de ensinar ao povo dia e noite sobre a tua lei, sobre a forma como deve se portar, como é se submeter à sã doutrina, a fim de que quando a trombeta soar na volta do Senhor Jesus, possamos entrar nos céus pelas portas cantando o hino da vitória. Meu Deus, que essa palavra possa despertar mais obreiros para o compromisso assumido diante do Senhor. Esse compromisso não se traduz em ter uma carteira de pastor, uma credencial bonitinha, bem feita, não. Esse compromisso não é na estampa de um terno ou estar presente numa cadeira grande, imponente no púlpito da igreja, parecendo um semideus. Não! O compromisso é diretamente com o trono, de ministrar e ensinar a palavra como ela é. E o que nós estamos vendo é são muitas pessoas distanciadas, muitos que se dizem obreiros, que estão quilômetros de distância da realidade que o Senhor requer para nós. Mas contudo, ó Deus, eu peço a Ti que a Tua palavra penetre nesses corações, que venha essas vidas a tomar uma atitude, se arrependerem, chegarem para Deus, fazer como a Tua palavra orienta: chegai-vos a Deus e o Senhor chegará até eles e renovarão, transformarão, ensinarão. O Senhor fará novos obreiros a fim de que o Seu nome seja glorificado e que as almas entrem nos céus. Ó Deus bendito, diante de tudo isso, diante dessa ministração e crendo no poder desta oração, eu abençoo a todos no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal
é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.